Brasil, a expectativa média de vida de travestis e transexuais é de apenas 36 anos, contra 73 anos do restante da população. 40% dos assassinatos de transexuais e travestis no mundo acontecem no Brasil. A cada 28 horas, um LGBT é morto no Brasil. E esse dado pode ser ainda pior. Isso porque, pela ausência de uma lei que especifique o crime da homofobia, muitas vezes a queixa é registrada como uma agressão qualquer. Bom, meu nome é André, eu tenho 29 anos e sou gay. Foi uma segunda-feira, por volta das 6h30 da tarde. Estavam parados no trânsito, eu passei na frente do carro deles, eles me ofenderam. Eu revidei as ofensas, eles desceram do carro e me agrediram. Eu comecei a apanhar na esquina, dentro ainda do posto de gasolina, e fui apanhando por 2 faixas da Teodoro Sampaio, dessa rua. Na realidade, eles tentam descaracterizar a homofobia. A sociedade independente do tempo apresenta o conceito de que tudo que é diferente é classificado como estranho. E a pessoa que tem que sair desse modelo imposto, ela é discriminada e excluída da sociedade. Segundo Bauman, se os estranhos são as pessoas que não se encaixam no perfil cognitivo, moral ou estético do mundo, então cada sociedade produz o seu estranho. De acordo com Bauman, nos tempos modernos, o Estado deixa de acreditar nas tradições e passa a dar a liberdade ao indivíduo de construir sua própria identidade. Porém, ele não garante a aceitação de todos. É exatamente o que está acontecendo nos dias atuais. Existem leis que protegem contra o preconceito e a homofobia. Porém, ele não garante que os indivíduos da sociedade aceitem esse indivíduo que decidiu criar a sua identidade. Por isso que existem tantos atos de homofobia e preconceito. É necessário que a pessoa que presencia o ato de homofobia divulgue para que essa pessoa seja punida pelo Estado. Nos dias atuais, o homossexualismo já é mais aceito pela grande maioria. Isso porque os que eram considerados como estranhos uniram-se e correram atrás de seus direitos como ser humano. Mesmo tendo dificuldade de serem aceitos no mercado de trabalho, no ambiente escolar e familiar, eles conseguem impor a sua identidade com menos medo de serem rejeitados pela sociedade. No próprio texto de Bauman, ele afirma que os estranhos já não são autoritariamente pré-selecionados, definidos ou separados, como costumavam ser nos tempos entre os coerentes e duráveis programas de construção da ordem administradas pelo Estado. No fundamental foi bem difícil, eu sofri muito. Porque as pessoas não entendiam, né? As pessoas não entendiam, na verdade, o rolê ainda do gay, de gênero. Era uma coisa que não era discutida em escola, não era falada. Uma vez eu estava na fila da merenda e um menino me jogou uma sopa quente. Um prato de sopa quente. Ele virou a sopa na minha cara. Porque eu estava falando com a minha amiga. E ele se virou pra mim e jogou aquele prato de sopa quente em mim. Porque na cabeça dele eu tinha que agir como homem. Falar com voz de homem. Ser homem. Ai, show! Sou feliz, sou drag, sou bonita, bebê. Marilena Chauí mostra em seu texto a formação do indivíduo violento à medida que o agente ético é pulverizado pelo aumento da violência. O agente ético cria um indivíduo independente, que age sem influência ou interferências externas. Porém, se esse indivíduo usa da violência, é impossível mesmo ser ético, pois a violência é instintiva e irracional, que faz o indivíduo se tornar um transgressor que age com brutalidade. De acordo com a autora, a inversão de valores se dá quando o clamor por ética na sociedade brasileira define seu senso sobre o mal, colocando que este não está no indivíduo, e sim é um reflexo da própria sociedade, onde, de forma paliativa, sobrepondo os valores e costumes, tenta-se resolver o problema inicial, a violência. Como cura todos os males, deve-se retornar à ética, única e irrefutável. E qual seria? Para compreender a qual ética deve-se retornar, é preciso analisar 3 vertentes. A reforma dos costumes, entendendo esses costumes como a moral da sociedade e a recuperação dos valores que condizem com uma ação ética. A dispersão das éticas, porque um indivíduo é ético no trabalho e o mesmo não se aplica no seu meio familiar, não conseguindo estabelecer assim uma unidade ética. E por fim, o sujeito ético, desmembrado em 2, a vítima e sofredor passivo, digno de piedade, e o piedoso, que além de identificar o sofrimento, age para afastá-lo. A problemática com a vitimização se dá quando a ação se concentra nas mãos dos não sofredores, dando-lhes responsabilidade de levar justiça àqueles injustiçados. Já que se este o fizer, inverterá seu papel tornando-se um indivíduo violento.
Quando se trata de violência na sociedade brasileira, tende-se a mascarar a realidade. A violência não é percebida e sua definição é distorcida. Por não ser percebida, a violência acaba se tornando natural, e essa naturalização fortalece e perpetua a mitologia da não-violência no Brasil. A homofobia é uma violência presente na sociedade moderna, tendo em vista que os homossexuais deixaram de ser vítimas passivas e estão em busca de igualdade. Ao aderir a essa luta, acabam se inserindo no que a sociedade vê como um sujeito violento, aquele que vai contra os costumes e a moral da sociedade tradicional brasileira. A homossexualidade é uma ilha cercada por ignorância de todos os lados. Qual a ideia que as pessoas que se opõem à homossexualidade fazem dela? De que mulheres e homens, num dado momento da vida, pensam assim: eu sou heterossexual, mas como eu sou sem vergonha, eu vou então abraçar a homossexualidade. Isso é uma estupidez. Ninguém decide a própria sexualidade. Você é heterossexual? Quando é que você decidiu ser heterossexual? A sexualidade ela se impõe. A gente não escolhe, não tem como escolher. Aqueles que acham que a homossexualidade é um desvio, é uma aberração da natureza, dizem isso por ignorância. Serina discorre em seu texto sobre o mal-estar crônico presente na sociedade, onde o indivíduo deve lidar com ele, pois esse surge do sentimento do próprio indivíduo, fruto de uma sociedade extremamente competitiva, que desperta os sentimentos contemporâneos do mal-estar, como medo, angústia, culpa e a revolta. A violência e a apatia são inerentes ao processo do mal-estar. Os sentimentos acabam por afetar a visão do mundo que o indivíduo constrói, e essa não só lhe pertence, e sim é um coletivo. Baseando-se em teorias freudianas, entende-se que o crime é fundador dessa humanidade, que nasce de um assassinato. Sendo assim, essa está fadada à violência, e cada indivíduo carrega em si o germe da guerra civil. Se presume que viver em civilização gera sofrimento ao ser humano como indivíduo. Ao assumir a vida civilizada, o indivíduo deve abdicar de seus instintos para gozar dos benefícios do Estado, como um contrato subjetivo que o mesmo assina. Se o Estado falha em suas promessas, o indivíduo se torna inseguro e se sente exposto aos sujeitos violentos, que agem de forma irracional. Em uma tentativa de autopreservação, esse mesmo indivíduo acaba por assumir uma postura também violenta e irracional, descumprindo seu papel como indivíduo social e vivendo com uma falsa noção de liberdade. O indivíduo da sociedade moderna está cada vez mais se desenvolvendo sem um horizonte e sem projetar seu futuro. Ele se refugia na indiferença, ou parte para a violência contra o que acredita estar impedindo de ser feliz. O indivíduo contemporâneo é deprimido, vai contra as normas de socialização, e essa dificuldade de se projetar em um futuro se dá em detrimento de cada vez mais a pressão da sociedade ser resultados imediatos, a preferência pelo instantâneo, pela valorização sistemática do presente em detrimento do futuro. O indivíduo se vê obrigado a aderir a esse modelo para si, do contrário, ele estará à margem da sociedade. O indivíduo contemporâneo se sente ameaçado pelo diferente, tratando aquilo com hostilidade. O homossexual está inserido no diferente, já que originalmente não se encaixa nos padrões pré-estabelecidos da sociedade. Logo, é atacado pelo indivíduo que usa de violência física, psicológica e social para excluir o diferente, dando origem à homofobia. Essa exclusão acaba por propiciar um ambiente hostil que leva o indivíduo homossexual a sentir sintomas do mal-estar, sendo que esse é excluído das narrativas da sociedade moderna, que o marginaliza. A homossexualidade é um tipo de comportamento sexual tão respeitável quanto a heterossexualidade. Quer dizer, discriminar os homossexuais por causa do próprio comportamento, por causa do desejo, do tipo de desejo que eles têm, é uma ignorância absurda. Você pode controlar o comportamento. Você vive numa sociedade heterossexual, então você se comporta daquele jeito, como você se comportaria como homossexual numa sociedade que fosse diferente. Mas você não controla o desejo humano é incontrolável. Comportamento pode ser, mas o desejo não há como controlar. E aqueles que são visceralmente contra, esses pastores de almas, que acham que a homossexualidade é um crime, que é um pecado contra a natureza, contra Deus, tudo bem que eles prescrevam isso, que eles coloquem fora da igreja deles as pessoas
que têm esse tipo de comportamento, mas não podem ter direito de impor isso contra nós. Eles não podem ter o direito de achar que a sociedade inteira tem que ser contra o casamento gay. Eu vou te perguntar uma coisa. Que diferença faz para você, para sua vida pessoal, se o seu vizinho dorme com outro homem? Se a sua vizinha é apaixonada pela colega de escritório? Que diferença faz para você? Se faz diferença, procura um psiquiatra, você não está legal. Forgout diz a respeito como o indivíduo define sua existência em relação à ética e à liberdade. A liberdade não está diretamente relacionada com a liberação. Com isso, o autor faz referência e critica formas de liberdade. Porém, ele fala que a liberação não é apenas uma liberdade, ela se relaciona diretamente com outros poderes dentro da sociedade. Como tema do nosso trabalho, homofobia, Forgout faz referência sobre a liberdade da sexualidade, sendo assim que tem tudo a ver com a relação de poder e dos cuidados de si. Segundo o autor, os cuidados de si são não cuidados só com você tem que olhar para o próximo. Com isso, as relações de poder têm dois tipos, as que vão bloquear a liberdade da pessoa de escolher sua sexualidade e relações de poder que apoiam a pessoa e dá à pessoa uma liberdade de escolher a sua sexualidade. O dever ético é uma escolha que o indivíduo deve ter para se desenvolver. Ele, no caso, é liberado dos deveres sociais. E no caso da homofobia, as pessoas que praticam não são pessoas éticas e não agem com dever ético. Ou seja, os cuidados de si também não são realizados. Sendo assim, para essa homofobia não ser mais feita e ser aceita pela sociedade, as pessoas começaram a fazer liberações, ou seja, muitas pessoas começaram a se libertar e falar qual era o tipo de sexualidade que tinham. E o Forgout fala isso em uma citação do seu texto, Ética e Cuidados de Si. É verdade que foi necessário um certo número de liberação ao poder do macho, que foi preciso se liberar de uma moral opressiva relativa tanto à heterossexualidade quanto à homossexualidade. As pessoas não são iguais. Não tem duas pessoas iguais. Cada um tem a sua individualidade, tem o seu caminho a seguir e todos devem conviver da mesma forma e da mesma maneira, porque é curioso que fica se pensando nesse caso da homossexualidade como se fosse uma coisa estranha, uma coisa diferente, como se fosse um defeito. Não é, meu Deus, é a vida. No texto de Cardoso, nós podemos notar o quão forte é o poder de influência da indústria e da mídia na vida do indivíduo hoje em dia. A mídia é a atual ditadora de regras, ela que é a atual ditadora da forma que a sociedade deve ser moldada. Uma prova clara disso são as novelas. Hoje em dia, a novela te mostra como você deve se comportar, quais locais você deve frequentar, que carro você deve ter. Essa é a sociedade consumista que nós vivemos hoje em dia. E aí vem a pergunta, será que nós somos os consumidores ou será que nós somos os produtos? Nós somos o produto. Ele mostra que nós acabamos nos tornando o produto de uma sociedade completamente consumista, que muitas vezes quer algo por pura e simplesmente ter. Não digo nem por prazer próprio, por ter aquilo para você poder se sentir parte da sociedade que vive. E a mídia, com a liberdade que ela tem hoje de expor sérias coisas, sérios assuntos, um assunto que está aparecendo muito hoje em dia é a homossexualidade. O homossexual sofre muito preconceito pela sociedade. Hoje ele não é aceito na sociedade e a mídia
está lutando muito hoje em dia para que o indivíduo aceite. E então a mídia está expondo muito esse tipo de problema que eles sofrem da homofobia. A mídia está mostrando isso, a força que eles têm. Um recadinho rápido. O amor é a cura, o amor é livre. Trate a sua ignorância, trate o seu preconceito. Por um mundo cheio de amor. O amor é a cura para tudo na porra desse mundo.